E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. E galera do sexto ano, vamos continuar nosso assunto aqui, né? A última aula, na verdade, foi uma revisão dos assuntos anterior, mas quando nós trabalhamos com o vídeo, assim, uma aula de conteúdo, nós tínhamos falado sobre nosso planeta Terra, né? Que ele é dividido em 3 camadas, que é a crosta terrestre, que é a camada mais superficial, o manto, que é a camada entre o núcleo e a crosta, né? Uma camada de lava, uma camada mais líquida, e o núcleo que fica no centro da Terra, né? Então hoje nós vamos continuar ainda nas estruturas da Terra, nas camadas da Terra, mas agora, para a gente entender um pouco melhor essas camadas, principalmente a nossa crosta terrestre, eles dividiram essa crosta, né? A parte superficial, onde a gente vive, né? A parte de rocha, de solo, né? De terra, ali assim. Eles dividiram essas, para melhor trabalhar, em 4, ou na verdade em 3 outras camadinhas ali assim, que juntando elas dá uma 4ª camada. Quais seriam essas camadas? A hidrosfera, a atmosfera, a litosfera, e juntando essas 3 nós temos a biosfera. Então eu vou falar um pouquinho o que é cada uma, tá? Hidrosfera, desculpa, é a camada que corresponde a todo o conjunto de água que tem no planeta Terra. Rios, lagos, oceanos, as águas subterrâneas, as geleiras, até o vapor de água que tem aí na nossa atmosfera, ali assim, tá? O nome já fala, né? Hidro vem de água e esfera ali, vem de camada, tá? Então, hidrosfera, camada de água. A atmosfera é a camada que corresponde ao ar, né? A todo o ar que envolve o nosso planeta Terra, né? Aquilo que a gente, quando a gente respira ali, que a gente sente, tá? Então, ati vem de ar, esfera vem de camada. Então, é a camada de ar, tá? Litosfera. Tem os nomes mais um pouquinho, né? Tudo acabado em fera, vocês já perceberam, né? Então, litosfera seria a parte mais sólida, né? A camada mais sólida do nosso planeta Terra, né? Onde existe praticamente a vida ali assim, né? Ela pode ter vários quilômetros de profundidade e ela é formada por rochas e o solo, né? Então, lito vem de rocha, pedra, tá? Então, seria a camada de pedra, a camada de rocha, a camada de solo, tá? Então, atrás vai ter um quadrinho nesse bonitinho, então. Hidro, água, fera, camada. Então, é a camada de... Hidrosfera é a camada de água. Atmosfera, ar. Fera, camada. Então, é a camada de ar. Litosfera, né? Lito, pedra. Fera, camada. Então, seria a camada de pedra, de solo, tá? E nós juntando essas 3 camadas, nós temos uma outra camada muito importante que é a biosfera. Bio vem de vida, esfera, camada. Então, essa seria a camada da vida, né? Onde existe toda a vida no nosso planeta Terra, né? Bom, para entender um pouco melhor, vocês sabem que vocês receberam conteúdo impresso, assim, mas também lá na página do livro de ciências, na 48 e 49, tem mais algumas explicações, tá bom? Mas é simples. Então, hidrosfera, camada de água, atmosfera, camada de ar, litosfera, camada de pedra, de solo, tá? E juntando as 3, nós temos a biosfera. Continuando ali nas nossas camadas, nós vamos trabalhar um pouquinho mais uma dessas camadinhas ali em cima, que formam, né, a nossa crosta terrestre. Nós vamos trabalhar um pouquinho mais uma delas, que é lá da litosfera, que é a camada de rochas ou de pedra. Então, vamos trabalhar um pouquinho o que é rocha. Rocha, ou literalmente pedra mesmo, né? As pedrinhas que a gente acha pelo nosso chão, né? Elas são formadas, né, por vários conjuntos de minerais. E esses minerais são classificados de acordo com a sua composição, porque nós não vamos entrar em detalhes, porque existem pedras mais escuras, pedras mais claras, né? Então, depende da sua formação ali assim, tá? Então, tem vários materiais ali dentro, né? E existe, né, 3 tipos de rochas. As rochas ígneas ou magmáticas, rochas metamórficas e rochas sedimentares. Nós vamos falar um pouquinho, e sempre com os desenhos ali atrás, o que seria cada rocha dessa, tá? Primeira rocha dessa, o nominho mais complicadinho, né? Ígneas ou magmáticas, tá?
É o tipo de rocha que se origina da solidificação, né, do endurecimento do magma ou da lava, que é o que sai nas erupções vulcânicas, ali assim. Ela apresenta uma das maiores resistências, então são as pedras mais duras que existem, né, as mais duras, mais difíceis de quebrar. E alguns exemplos dessas rochas ígneas é o granito, que se usa muito em soleiras de janelas, assim, em pias, né, aquela pedrinha ali assim, basalto, pedra pomes, entre outros tipos, tá? E essas rochas ígneas ou magmáticas foram os primeiros tipos de rochas que surgiram no nosso planeta Terra. Porque, como a gente sabe, elas são da solidificação do magma. No início do nosso planeta Terra, tudo aqui é um grande lago de magma, de lava, né, de vulcões. E eles, com o tempo, foi resfriando e daí surgiu as primeiras rochas, né, os primeiros tipos de rochas, que são as ígneas. Lembre, primeiros tipos de rochas que surgiram no nosso planeta Terra, ígneas. Importantes, mas pra frente vocês vão entender o porquê, tá? O outro tipo de rochas são as metamórficas. Metamórficas, um nome que fala assim de metamorfose, de mudança, de transformação. Então, são umas rochas que se originam das transformações de outros tipos de rochas, né? Em virtude de pressão da nossa terra, ali assim, da temperatura, né? Que lá no centro da terra é muito quente, o magma ali assim, nem tanto lá no centro, mas mais no magma ali assim, né? E um dos exemplos desses tipos de rochas metamórficas são os guinhazes, rochas formadas a partir de granitos, então, ó, sempre formada a partir de outra rocha. As ardósias, formadas da argila, o mármore, muito utilizado em algumas casas, né, como piso, como parede, ele assim, que são formadas a partir do calcário, né. Então, como fala o nome, ele é assim, metamórficas são rochas que originam de transformação de outras rochas. Metamórficas, metamorfose, transformação. O outro tipo, né, o terceiro tipo ali assim, que são as rochas sedimentares, né? Elas são formadas a partir do acúmulo de resíduos de outros tipos de rochas, né? Então, como fala um ditado ali, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, mesmo que a rocha mais dura que existe, que são as ígneas, elas com o passar do tempo, por causa de chuva, do sol, calor, várias outras coisas, elas vão aos pouquinhos se quebrando, se transformando. E essas pedrinhas que se transformam, elas vão se juntando uma na outra e formando novos tipos de pedras, né? Novos tipos de rochas, que são as rochas sedimentares. Como fala o nome, sedimentar, sedimentos, né? De acúmulo de resíduos. Então, os nomes já mais ou menos falam assim. Então, resumindo, rocha ígnea, ou magmática, formada a partir da lava dos vulcões, né? Quando há uma erupção vulcânica, sempre quando aquela lava endurece, vira uma rocha ígnea, né? As rochas metamórficas acontece através de transformações de outros tipos de rochas, né? Uma metamorfose, uma transformação desse tipo de rocha, né? E as rochas sedimentares, que são formadas a partir de sedimentos de outros tipos de rocha. Quando ela se desgasta, está com o tempo, vai formando esse novo tipo de rocha, tá bom? Também, para você entender um pouquinho mais o assunto, um pouquinho mais de exemplos, ele assim, lá no livro de ciências também, lá na página 54 a 62, tem mais algumas informações, e lembrem, elas são importantes para fazer algumas atividades que vão ter lá para vocês fazerem no caderno também, tá? Mas eu já vou explicar quais são as atividades de hoje. Então, quais seriam as atividades para nós sobre esse assunto das camadas, né, da crosta terrestre, assim, que é a hidrosfera, a litosfera, a atmosfera e a junção delas aqui na nossa biosfera, camada da vida, e das rochas, que são formadas de vários materiais, as nossas pedras, né, e que tem esses três tipos, a metamórfica, a ígnea e a sedimentar. Então, a primeira das atividades, ele assim, é sobre as camadas, né, então tem um desenho ali que vocês estão observando na foto, que vocês vão ter que preencher. Onde fica a camada de ar, onde fica a camada, ou melhor, a atmosfera, aonde fica a hidrosfera, aonde fica a litosfera, e a junção todas essas três camadas, a biosfera.
No texto, de vocês receberem impresso lá no livro, também tem alguns exemplos, tem um desenho que mostra essas camadinhas. Então, vocês vão preencher dentro daqueles retângulos, bom? Essas camadinhas ali. A 2, também continuando aí nas camadas, então vocês vão relacionar a primeira coluna com a segunda sobre as camadinhas, né? Então, litosfera. Qual que é a definição da litosfera? Temos 4 definições. Vocês vão colocar ali, número 1. Aí da hidrosfera, vocês vão descobrir qual que é a resposta certa. Coloca o número 2. Depois a atmosfera e a biosfera. A 3, para ficar mais entendido ali assim, né? Que significa das camadas da Terra ali assim. Qual que é a camada da vida? Qual que é o nomezinho da camada da vida? Será que é a biosfera? Será que é a atmosfera? A hidrosfera? A litosfera? A camada de ar, depois fala, né? Fala da camada de rocha, das pedras. E fala a camada de água, tá? A 4ª atividade. Falando agora, nós vamos começar lá nas rochas. O que são rochas? Será que são formadas... São materiais formados por solo? São materiais formados por um conjunto de minerais? Ou são matérias diferentes, né? A outra lá dentro, a 5, ela fala, né, sobre os tipos de rocha. Aí vocês vão ter que completar as palavrinhas que faltam naquela parte do texto. Que tá dentro daqueles quadradinhos, tá? Então, rocha, não sei o quê, que é formada pelo resfriamento do magma. Então, qual tipo de rocha que é formado pelo resfriamento do magma? 2 exemplos. Lá no texto e lá no livro tem também. A próxima, letra B, rocha sedimentar. É formada a partir do quê? E temos os exemplos, argila e calcário. A rocha, não sei o que das quantas ali, formada a partir das transformações de outras rochas, em virtude da pressão e da temperatura, né? E os exemplos ali, tá? E como eu tinha falado, a número 6 ali, lembra lá no texto, ó? Quando a nossa Terra surgiu, tinha muitos vulcões, né? Um mar de vulcões aí, mar de magma, desculpa, de lava, um inferno total. E, com base nisso, com base a gente já viu, qual que seria o primeiro tipo de rocha que surgiu, né, no nosso planeta Terra? Será que surgiu os magma, as magmáticas, as ígneas ali? Será que surgiu a sedimentar? Ou será que surgiu a metamórfica? Ah? E mais importante também, essas atividades que eu falei agora, vocês vão fazer na folha para devolver na escola, quando vocês voltarem para retirar as outras atividades. Mas, existe algumas coisas para vocês fazerem no caderno, que eu ainda estou preparando um dia para ir lá olhar o caderno de vocês, tá? Não ter contato com vocês, mas olhar o caderno de vocês para dar visto. Também é importante, por isso o caderno de ciências, que eu vou passar valendo nota e vou olhar, tá? Então, ali existem algumas questões para trabalhar lá, utilizando o livro de vocês e também, óbvio, o texto que vocês têm ali assim. Bom, então, são 5 atividadezinhas bem fáceis. Sobre a superfície da Terra, ali sim, então lá na página 48 e 49 tem o texto. E mais pra frente tem a primeira das atividades que vocês vão fazer o número 4. Eu vou deixar a fotinha aqui atrás, tá? A número 4 é lá da página 50, então vocês vão responder aquela questão, tá? Depois, atividade 2, lá no caderno de vocês, tá? Isso no caderno de vocês. Lá na atividade 2, vocês vão responder o que é biosfera. A 3, o que é hidrosfera, né? A 4, o que é a atmosfera. E a 5, o que é a litosfera. Como eu falei, no texto aqui de vocês tem. E lá no livro de vocês também tem sobre esse assunto, tá? E a outra ali em cima embaixo também temos sobre as rochas e os tipos de rochas. Que tem o texto lá da página 54 até a 62, desculpa. E ali tem uma questãozinha, né? Vocês vão mais pra frente, ele assim. Lá na página 66, vocês vão responder a questão número 2 do livro, ele assim, isso respondendo no caderno. Como vocês estão vendo as imagens dos livros, das páginas não tanto, mas das atividades que vocês têm que fazer, está aqui nas fotos aqui atrás, tá? Lembrando, qualquer dúvida, entre em contato comigo, estou à disposição, tá? E nos vemos por aí, tá? Tchau, galera!